A seguir, debate bíblico no MIRD Brasil. Shalom, shalom. Continuando nosso debate sobre o tema de hoje, autoridade. Debate MIRD. Eu sou o profeta André Nascimento. Você me encontra nas redes sociais, lá no grupo, no Facebook do Ministério. Nós temos o grupo, Ministério Profético, Rio de Deus, para as Nações. Nós temos o grupo do Ministério na Itália, e temos chegado lá na Itália, temos ouvintes na Itália, também Israel. Estamos chegando aos 400 ouvintes do nosso debate. Queria agradecer a você, divulgue mesmo. Já disse isso em outro debate. Se você quiser usar os nossos debates, se você tem uma web rádio, quer utilizar, o direito autoral de tudo que a gente fala é do Espírito Santo, não é nosso, tá? Tudo que está escrito é inspirado através do Ruach HaKodesh, então nós teremos o maior prazer de ceder o nosso material para que você utilize na evangelização, no discipulado, na consolidação dos crentes cristãos espalhados pelo Brasil e pelas nações aí. A gente só pede que você avise, nos dê um número de contato ou o seu link, o link da sua rádio, para que a gente possa também te acompanhar e também abençoar o teu ministério, tá bom? Mas você fica à vontade. Você encontra o Ministério Profético Rio de Deus nas redes sociais e também pessoalmente na sede nacional ali na rua Hermínia, número 56, no bairro do Lote 15, em Belford Roxo. Nossos cultos, às sextas, 19h30, e sábados, às 19h30 também, ou seja, recebimento e encerramento do Shabat, pois foi assim que o Deus de Israel, o eterno Deus Todo-Poderoso, aquele que eu amo, estabeleceu, e nós cumprimos a palavra do eterno Deus. Amém? Continuando, apóstolos, nós estamos falando sobre os riscos que correm aqueles que não obedecem às autoridades. Lembrar você que está ouvindo, que já ouviu até agora, segura aí, porque a gente vai te dar no final desse debate uma maneira de você acertar, de você consertar o teu altar, tá bom? Se você está, de repente, a desesperar, você está ouvindo as consequências, a gente vai dizer para você como que você tem que consertar essa situação, tá? À luz da palavra. Mas vamos lá, as consequências daqueles que não obedecem. Quem está fazendo isso, apóstolo? Está incorrendo em que risco? Pode falar. Bom, quem está nessa linha de pensamento ou de atitude está indo diretamente contra o Eterno. Nós falamos sobre isso aqui ainda agora. Então vai receber um juízo diretamente do Eterno. Sim. Sobre ela. Lembrando que as passagens que nós lemos aqui, se você ver 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro também fala isso no capítulo 2, Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, vai falar sobre autoridade, Romanos, capítulo 13. Anota aí. Todos esses textos vai girar em torno de um eixo chamado conhecimento. Tá? Esse conhecimento é o que vai fazer o quê? Com que a pessoa entenda o que é autoridade. Quando existe uma falta do conhecimento, aí já começa uma resistência e uma desobediência à autoridade. É aí que está o problema. Mas eu conheço a Bíblia, querido. Você só conhece a Bíblia quando você aplica no seu dia a dia. Se você conhece a Bíblia, as passagens... eu conheço uma pessoa que ele é fera em Bíblia, mas se ele não aplica na vida dele, ele não conhece nada. Porque a palavra, ela é aplicável. A palavra não é algo que fica só na sua mente. A palavra é algo que atua na mente e no coração. E para conhecer mais disso, eu te convido nesse sábado para estudarmos a Parashá Vayakhel, que você vai entender o que é conhecimento ligado ao coração. Então, a falta, gente, desse conhecimento vai fazer com que a pessoa seja desobediente e dali abra brecha para uma falsa doutrina. Ou um falso ensino. Porque a falta de conhecimento vai gerar o quê? A pessoa
é desobediente. A falta de conhecimento não é somente a pessoa ignorante, não. É a pessoa que rejeita esse conhecimento. Sim. Tá? E isso vai fazer, esses desobedientes, eles começam a abrir uma doutrina o quê? Falsa. Que é onde o apóstolo Pedro diz dos falsos profetas. O que é um falso profeta? É alguém que se rebelou contra o ensino sadio. Sim. Contra o ensino são. Sim. Ele se voltou contra. Então, dali, ele começa a resistir à autoridade o quê? Divina, e que Deus constitui através dos homens. Então, quando eu falei aqui, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele começa falando dos falsos profetas. Ele fala que os falsos profetas, o falso profeta em si, ele resiste à autoridade. Sim. Nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, que existia, Paulo e um outro amigo ou discípulo, não lembro agora, estava indo pregar numa cidade e existia um falso profeta chamado Bar Yeshua. E ele estava resistindo a Paulo, porque ele estava enganando o quê? O governador da cidade. Então, o falso profeta em si, ele já é resistente à autoridade. Então, querido, em nome do Mashiach, se você tem resistido ao seu pastor, ao seu apóstolo, ao seu líder, corra que ainda é tempo. Corra que eu diga, faça techuvá, faça arrependimento, volte-se, porque você está prestes a ser constituído como um falso profeta. Meu Deus. Meu Deus. E o falso profeta, faz muito discípulo rápido. Apóstolo, vamos aconselhar esse pessoal que está nos ouvindo. E se você está nos ouvindo, olha, a gente fala para você com um carinho gigantesco. Sim, você não sim. sabe o prazer que a gente sente de gravar isso aqui para você. Quando a gente termina de gravar alguma coisa, a gente continua numa adrenalina, a gente continua ligado no assunto que a gente acabou de falar, a gente fica ruminando aquele assunto às vezes por horas. Dia que eu gravo, dificilmente eu demoro a dormir. Então tudo que a gente está falando, meu filho, é para te levar para fazer é o que o apóstolo falou, ter chuvar, sabe, te colocar no trilho certo, meu filho, te colocar no caminho certo, na direção certa. Então pensa bem, poxa, você está naquele ministério, procura saber como que o ministério foi fundado. Procura saber, sabe, sobre isso. Estou falando aqui sobre falsos profetas. Tá? E a Bíblia fala que os falsos profetas também fazem sinais miraculosos, não é, apóstolo? A Bíblia fala sobre isso. Fala sobre, sabe, que esses homens são dotados de alguma coisa e eles fazem lá os seus sinais. Mas na hora em que a luz brilha, meu filho, não adianta. Sim. A luz é mais forte do que as trevas, não adianta. Então, meu filho, procure também saber. Procure saber, é um grupo dissidente, saiu de uma rebelião. Procura saber, o teu líder foi lá, consertou. Sabe, porque também acontece, apóstolo, às vezes o grupo sai para fazer e o grupo fez a parte dele. Aquele líder daquele ministério fez a parte dele. Sim. Foi até a autoridade de onde ela estava saindo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, desfez a aliança e não quebrou, desfez a aliança, mas o outro grupo não aceitou. Mas aí, é como Davi e Saul, Deus julga. Certo? Deus julga. Então eu estou pedindo para você, avalie o local onde você está congregando, avalie o seu líder, avalie a pessoa. E se ela se saiu esses irmãos saíram de tal lugar e tal, já não é um bom sinal. Como saíram? Já não é um bom sinal. Concorda, apóstolo? Sim, isso aí que você está falando é interessante demais. Né, eu vou falar rápido para a gente até não sair, porque daria, sim. Né, já daria uma outra vertente aí dentro disso, que é justamente, né, ministérios que são levantados em cima de uma atitude, né, de rebelião. Exatamente, rebelião, na verdade, né, submissão. Justamente a pessoa vai contra a autoridade daquele local, se rebela contra ela, né, sai, leva alguém junto, né, ainda que saísse sozinho. Mas o que você falou é muito importante. Procura ver como foi fundado. Mas procura ver
com a própria liderança do local. Sim. Tá? Não procura ver com outras pessoas, não, porque aí a gente também sabe que tem toda aquela questão, né, de gente que inventa as coisas, que fala mal, né, que quer detonar a noiva. Eu costumo dizer que quem detona a noiva não é noiva, é amante, né? Porque noiva nenhuma quer se rasgar, Claro. noiva nenhuma quer se sujar, quer ficar feia perante as pessoas. Então, senta com os líderes do local, queira, e isso é muito importante, queira saber da história do ministério. A história do ministério, gente, é algo muito, é muito lindo você saber, né? Você saber como que Deus chamou, qual é a visão daquele ministério. Então, é muito importante que se faça isso, porque nós, infelizmente, temos, né? E se você é uma pessoa dessa, que de repente não chegou depois, mas que de repente ajudou a formar, né? Fica ligado aí que a gente vai te dar também o caminho para que você possa consertar, fazer esse conserto, que isso aí é muito importante, né? Eu queria deixar aqui, rapidamente... Bom, enfim, dá para consertar. Dá para consertar e fica tranquilo. A gente vai chegar lá, calma aí. A gente vai chegar lá, dá para consertar. Apóstolo, conclua. Eu quero deixar aqui no livro de 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Apóstolo, vai. Bom, queridos, antes de você vir, de repente, com 4 pedras na mão e querer lançar em cima de mim, de repente, para assim, nossa, o apóstolo fala tão manso, ele está meio atacado. Não estou meio atacado, querido. É porque são situações, porque assim, eu falo como aquele centurião que foi até Yeshua. Sim. O que o centurião disse para Yeshua? Olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele era autoridade. Ele entendeu o princípio, né? Ele entendeu o princípio. Ele entendeu o princípio. Porque, veja bem, ele disse assim, eu sei o que é autoridade, digo para o meu servo, vai, ele vai. Então ali era uma autoridade terrena diante de uma autoridade divina na terra. Sim. Então aquele homem, ele foi até Yeshua com muito respeito. Sim. Ele poderia chegar e dizer, olha, eu sou autoridade e você vai lá. Mas não, ele tinha um princípio de autoridade. Ele falou, olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. O que esse homem, esse centurião estava dizendo? Eu sei como é que funciona. Se tu mandares, se tu dizeres para minha filha, vai funcionar, porque eu sei como é que é a autoridade, é assim que funciona. Então, o centurião ali, ele usou de uma base de conhecimento com Yeshua que Yeshua não teve como negar. O que Yeshua disse? Nem Israel viu uma fé como essa. Então, querido, antes de você vir assim, por que eu falo isso hoje? O desrespeito aos pastores, aos apóstolos, à liderança hoje é de uma grandeza astronômica no meio evangélico. Sim. De uma grandeza astronômica, porque perdeu-se o respeito. Porque quando você olha, assim como eu falo, as mesmas palavras de Moshe, de Moisés, se você vai contra a autoridade, isso aí está indo direto contra Deus. Então, tenha um coração ensinável. Ai, mas ele está errado, querido, coloca diante de Deus, porque ele que vai julgar isso. Faça como Davi fez. Por que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Saul estava errado? Estava. Davi já havia recebido uma unção de rei, poderia, mas ele foi obediente ao rei Saul. Quem estava reinando naquela época era Saul. Ah, mas eu tenho um chamado, eu estou certo, eu estou isso. Querido, faça como Davi. Davi obedeceu, foi obediente, serviu ao rei Saul.
Independente do que ele estava fazendo errado, ele serviu. Porque quando você serve uma autoridade, você não está servindo a pessoa, você está servindo a Deus. Com certeza. Está servindo a Deus. Então, não caia nessa, de repente, eu estou fazendo o que ele quer, eu estou sendo escravo dele. Você não está sendo escravo de ninguém, querido. O apóstolo Paulo diz que Yeshua nos soltou para a liberdade. Você não é escravo de ninguém. Se você está com essa mente de, eu estou fazendo para ele, mude sua mente, porque você não está fazendo para a pessoa, você faz para Deus. Então, queridos, veja bem, o Senhor ele trabalha tudo no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. No momento certo, Deus tirou Saul de jogada. No momento certo, Davi reinou. Tudo aconteceu. Só que o que aconteceu com Davi foi a obediência dele lá atrás, enquanto ele era ainda servo, pode dizer assim, enquanto ele estava debaixo da autoridade de Saul. Ele foi obediente até o final. Sim. Teve a oportunidade de prejudicar, na linguagem de hoje, Saul? Teve. Teve a oportunidade até de matar, de tirar ele de jogada. Vou tirar logo esse homem de jogada, que aí só assim eu entro. Porque de repente você pode ter a oportunidade de matar o seu líder. Não matar como um assassino, como uma arma, mas com palavras. Você pode muito bem tirar ele de jogada, posso dizer assim. Mas Davi respeitou, porque se Saul estava lá, foi porque Deus estava permitindo ainda. Lembrando que a linhagem do Machia vem de Davi, né? Vem lá dele, para você ver como que Deus honrou um homem que obedecia à autoridade. Apóstolo. Já terminamos? Posso falar? Não, eu ia falar sobre capacidade, sobre capacidade ou vontade. Deus unge alguém, constitui uma autoridade. Por capacidade, por vontade, como que é? Como que Deus trabalha? Ok, vou deixar aqui então mais um texto da Palavra de Deus. Eu gosto muito de usar a Palavra de Deus. Eu sei que às vezes fica um pouquinho extensivo, mas é que hoje em dia a gente vê tanta situação por aí, né? E como Paulo mesmo orienta, não podemos fazer evangelho de nós mesmos, né? Doutrina humana de homens. Então é por isso que eu faço questão de falar, porque muita gente não conhece a palavra. Né? Muita gente vai para a igreja, compra até uma Bíblia muito bonita. Sim. Mas essa Bíblia ela é literalmente como se fosse um enfeite, ela está sempre novinha, né? Porque muita gente não conhece a palavra, abre ali nos dias que vai no culto, mas depois ela não faz uso dessa palavra. Então ela pode ficar na dúvida, mas isso que está falando, será que tem base bíblica? Será que está escrito na Bíblia? Então olha só, Hebreus, tá? Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17 vai dizer assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Em outra versão vai dizer, sede submisso aos vossos pastores, né? Então, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas, tá? Porque tem muita gente que confunde isso aí também. Sim. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu vejo aqui um conselho tremendo para todos nós, né? Isso não vai ser proveitoso. Nenhuma resistência à autoridade, querido, vai ser proveitoso, né? Eu tenho uma experiência, não vou citar nomes também, é claro, mas eu convivi com uma pessoa onde eu presenciei a vida dessa pessoa em alguns ministérios, né? E essa pessoa sempre batia de frente com as autoridades nesse ministério. E certa vez eu tive a oportunidade de pastorear por um certo tempo, né, essa alma. E quando ela se desligou do nosso ministério, fez de uma forma correta, tá? Quero deixar aqui que isso é louvável. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Exatamente, isso, fez né? de uma forma correta, né? Mas no momento, né, em que nós estávamos ali conversando, como houve algumas questões durante o período que esteve conosco,
E eu falei isso com ela, né? Eu falei assim, porque ela mesma citou isso. Não, mas eu sempre bati de frente com todos os meus pastores. E aí eu alertei a essa pessoa a respeito disso. Quer dizer, o que está sendo proveitoso? Até hoje você bateu de frente e aconteceu o quê? Nada. Você está passando por mais um lugar onde você também quer bater de frente e você não está... Isso não está tendo proveito nenhum para você. Quando que você vai agir diferente? Né? Então ali eu fiz um confronto naquela pessoa para que ela saísse dali e pudesse pensar, meu Deus, realmente eu passei por tal lugar, eu bati de frente. Eu passei por tal lugar, eu bati de frente. Eu vim para outro lugar, eu bati de frente. Então calma aí. Essa ficha cai, né? Essa ficha Exatamente. Da pessoa cai, né? Vamos voltar para a palavra. O que a palavra diz a respeito disso que eu estou fazendo, né? Então assim, eu vejo isso aqui um conselho de muito amor, sabe, para você se submeter à autoridade, né? Porque eles cuidam de você, apesar de muitos acharem que eles não fazem nada, né? Porque tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que pensa que pastor não trabalha, que fica em casa sem fazer nada. E aí, é claro, tem alguns pastores que vivem do ministério. Isso não quer dizer que ele não trabalha, não. Tá? Porque você faz comida na sua casa? Acredito que você faça todo dia, né? A palavra que o seu líder leva para você é um alimento. Essa palavra, ela não é do fast food, né? Esse alimento, ele não é do micro-ondas. Esse alimento, ele não é um instantâneo, um macarrão instantâneo, não. Ele vai para a beira do fogão. A lenha, né? Exatamente. O negócio o alimento é feito na lenha, entendeu? né? Fogão o negócio é lenha. Quente. Então ele passa horas ali, preparando, tá? Então, para você que acha que pastor que vive de ministério não faz nada, eu quero dizer para você que ele já tem uma profissão, ele é cozinheiro, ele é chefe de cozinha, porque ele prepara alimento para você e tem que ser um alimento diversificado. Ele não traz a mesma coisa todo dia para você, entendeu? Ele não traz. Ele já pode ter lido a Bíblia toda, ele vai ler tudo de novo, e vai ler tudo de novo, e sempre tudo de novo. Por quê? Porque ele vai ali diversificando esse alimento na palavra, né? Não saindo da palavra, na palavra, para levar para você, para o teu crescimento. Ora pela tua vida, apesar de alguns também, né, acharem que não, mas isso é o que o pastor faz. E se ele não estiver fazendo também, querido, isso é entre ele e Deus. Ele vai prestar conta com o Senhor. É com o Senhor. Não queira pedir contas de autoridade, porque isso não é função sua. Essa função é do Senhor. Então não queira tomar o lugar de Deus. Entende? De pedir conta à autoridade. Nunca faça isso, que você vai entrar num caminho que muitas das vezes é sem volta. É quebra de princípio. Exatamente. Exatamente. Então vamos passar lá. Você perguntou sobre se a constituição dessa autoridade seria por capacidade ou por vontade, né? O Senhor, ele constitui a autoridade segundo o propósito que ele tem, segundo a vontade dele, tá? Isso não quer dizer que nós não vamos buscar nos aperfeiçoar, crescer, mas não é segundo inicialmente essa capacidade, entre aspas, porque na verdade porque Deus né? vê, Deus sabe a capacidade que você tem, né? Então assim, quando eu digo aqui que não é pela capacidade, eu falo sobre a capacidade humana, né? Intelecto, daquele né? que tem mais conhecimento ou não. Deus não faz acepção de pessoas, entendeu? Agora, que ele sabe até onde você consegue ir, ele sabe com certeza. E ele aposta alto. Deus aposta alto em você. Aleluia, ele espera que você vá longe. Vamos lá para encerrar, que eu estou avisando praticamente o debate todo para fazer esse fechamento agora. Apóstolo, sabe o que eu visualizei enquanto eu estava pensando nesse último ponto aqui? Pessoas que caíram em si, inclusive com isso que o apóstolo acabou de falar aqui. Pessoas que caíram em si e falaram: poxa, eu saí em rebeldia, eu quebrei uma aliança, e agora, o que eu faço? Aí fica a minha pergunta. Fica aqui a pergunta, e os apóstolos vão te orientar nessa hora
fica ligadinho agora, não deixa nada agora tirar sua atenção. É melhor quebrar ou desfazer uma aliança? Olha, biblicamente, o correto é você desfazer a aliança. O que acontece? Quando você quebra, né, no sentido de romper em si, o que acontece? Normalmente a pessoa vai embora, né, e dá-se um entendimento dessa quebra justamente pela ausência dessa pessoa. Agora, se você tem um desejo, enfim, a Bíblia diz o seguinte, Amós, capítulo 3, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Então, querido, o correto é se desligue se você não está de comum acordo. Porque se você sai dessa forma, você está quebrando essa aliança, você está quebrando um princípio. Sim. Você está quebrando esse princípio. Então você vai sair e vai ficar esse buraco. Então se você vai para um outro ministério dessa forma, sem haver esse desligamento, a palavra que você usou é desfazer a aliança, porque a aliança é o quê? Um contrato. Sim. A não ser que qual o marido que sai que termina um casamento sem fazer o divórcio, sem ter a justiça. Eu estava pensando nisso. Isso se dá o quê? Você está ligado ali, né? Tem Ele abandonou a família. O contrato, é um abandono, né? Ele abandonou esposa e filho. Então, se você está ligado a um ministério, né? Você é membro ali, você tá, como usar a palavra mais comum. Se você está listado no hall de membros da sua igreja, você está lá, seu nome está lá, na ordem alfabética vai ser encaixada lá. E você decide, por livre vontade sua, de ir embora e nunca mais aparecer, como se você abandonasse sua família. Sim. Mas eu estou outro lá e eu estou uma bênção. Engane-se se você está uma bênção. É verdade. Não está. Olha, eu saí dali só porque... isso dava um debate a mais. Exatamente. Só essa fala do apóstolo, só isso aí dava um debate a mais. Eu saí, estou bem onde estou. Largou um ministério e foi para outro. E eu estou uma bênção onde eu estou. Engana-se. Engana-se. Se você pensar, eu saí de... Não, olha, eu nunca mais apareci lá, fui para uma outra igreja, estou uma bênção, estou atuando no ministério, que você está no engodo. Engana-se você. O diabo está só esperando a hora dele puxar o tapete para você cair. Tá? Porque existe uma brecha lá atrás. Sim. Porque eu digo para você, o exemplo do marido que sai, abandona a família, ele não consegue casar com outra mulher se ele não acertar com a esposa anterior. Um divórcio, separação, de alguma forma, ele não consegue casar. Sim. Então é da mesma forma, querido. Não tem como você entrar em um contrato novo se você não desfez o antigo. Sim. Não tem como. Então é um perigo, é uma brecha muito grande, porque você carrega resíduos de algo que não foi desfeito biblicamente, corretamente, à luz da palavra, e você é inserido em um contexto que de repente é errado. Eu digo errado porque se você sai dessa forma, do jeito que eu falei aqui, vai para outra igreja, e se esse líder te recebe dessa forma, abre o olho com ele, porque ele também está fora da palavra, porque ele tem que buscar qual é o que você tem feito, como você foi na igreja anterior, e se possível ter o contato do pastor ou do apóstolo, ligar, olha, eu estou recebendo fulano aqui, como é que era, porque se ele recebe do jeito que você está e simplesmente cai na sua conversa, abre o olho, porque pode ser que ele não seja um homem de Deus. Meu Deus. Rapidamente, o apóstolo falou sobre pessoa, mas e aqueles ministérios que quebraram e formaram-se um ministério, quebrando um lá atrás, quebrou aliança com Aí a gente vai dá para consertar. Mas dá para consertar, apóstolo, rapidamente, dá para consertar, claro, dá para consertar sim. Você precisa de coragem, disposição e muita submissão, tá? Humildade. E humildade, é claro. Você precisa voltar lá. Volta, lembra-te de onde caíste. Mas voltar é um bom princípio, né? Exatamente, é o princípio, né? É o que a gente prega. Você precisa voltar lá e consertar, sabe? E outra coisa, não conserta querendo remendar, não.
vai à frente, fala diante da igreja. Gente, isso é ganho para o reino de Deus. Sim. Fala diante da igreja, reconhece Sim. o teu erro, reconhece o teu pecado, peça perdão, peça aqueles irmãos para orarem por você, sabe? Para abençoarem o teu ministério, tá? É algo assim que não dá para falar só nesse tempo. A gente precisa voltar pelo menos uns 15 minutinhos no próximo bloco. Bom, então shalom para você, e a continuação desse debate você ouve no próximo domingo às 10 horas da manhã. Espero que você continue nos ouvindo. Tenha uma boa semana. Shavuot Tov. Shalom, shalom.